Salve, salve, gurizada! Estamos começando mais um Capivara Talk. E antes de começar, não esquece de deixar um like, se inscreve no canal e segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Facebook, porque ajuda bastante, dá uma força ali pra gente, beleza? Hoje a gente vai entrar no mundo da hipnose. Hipnose que é um assunto que gera muita polêmica, gera muita curiosidade, muita dúvida. E para isso a gente convidou o Davi Bitterman. O Davi, que é um especialista na área, é um hipnólogo, é hipnoterapeuta e é fundador do Instituto Brasileiro de Hipnose e Terapia. É um cara que está na área há mais de 15 anos aí. Davi, boa noite. Boa noite. Muito obrigado por ter aceitado esse convite e participar aqui com a gente, cara. Eu que agradeço. Espero que a gente possa tirar muita dúvida, ter um papo tranquilo aí. Tenho certeza que sim. E fique preparado, hein? Não, pode vir. Manda bala. Então vamos lá. Vamos lá, Davi, boa noite. Boa noite, Marcos. Tudo bem? Agradeço também, faço das palavras do Gabriel minhas. Eu que agradeço. Eu gostaria de começar essa conversa pedindo para você nos passar como que a hipnose entrou na tua vida. Legal. Bom, Marcos, a hipnose ela entra na minha vida de uma maneira mais intensa, vamos dizer assim, com mais ou menos uns 29 anos, quando a minha esposa teve síndrome do pânico. E aí ela buscou tratamento convencional, né, psiquiatra, psicólogo e tal, e no caso dela, não teve nenhum avanço, vamos dizer assim. Uns 3 anos depois, a gente buscou um hipnoterapeuta, que não atua mais hoje, e foi maravilhoso. 3 meses depois, ela estava completamente recuperada, sabe? O avanço foi muito rápido, ela estava quase confinada, não é confinada porque alguém, né, deixava ela em casa, mas ela não saía de casa há muito tempo. E de repente, ela estava tendo uma vida normal, ela estava inclusive trabalhando como secretária desse terapeuta. Foi um processo muito rápido, sabe, que aconteceu e que desbloqueou completamente, né, a minha esposa. Eu acabei ficando amigo dele, né, muito curioso, e ele me indicou. Ele falou: olha, vai ter um curso que eu já fiz lá de São Paulo, tá tendo um curso aqui, esse cara tá aqui em Curitiba. Eu fui e fiz o curso. Mas, sempre tem um mas, né? A hipnose, na verdade, ela aparece na minha vida quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos. Meu pai era um leitor voraz, e a gente ia sempre nas livrarias, inclusive a livraria Curitiba, que era, né, que ele mais ia, eu lembro, esse foi o episódio. E nesse episódio eu comprei 3 livros, eu sempre falo isso nos cursos que eu dou. Pequeno Príncipe, um livro de lobisomem, porque eu adoro esse tema, esses negócios, lobisomem, vampiro, até hoje, né? Somos dois. E sou nerd total. E daqueles balaios que fica jogado lá os livros que eu acho que ninguém quer, ou porque é promoção, sei lá, me chamou a atenção um livro com uma capa verde, que não tinha nem figurinha na capa, nem sei porquê, talvez o título, então, Hipnose Científica. E eu comprei esse livro. Depois eu descobri o porquê, né? Porque folheando ele tinha umas figurinhas. Inclusive tinha uma figurinha de um cara que saía raio do olho. E aí eu devo ter olhado, eu não lembro, né? Mas eu devo ter olhado essa figurinha e falar assim: porra, eu preciso aprender esse superpoder, né? Daí cheguei em casa, peguei o livro. Eu tenho um irmão que tem 3 anos e meio a menos que eu, então o Eliezer tinha 6 anos e meio. Eu com 10. E eu tentava fazer com ele. Só que o linguajar daquele livro é um livro, um dos primeiros que foram lançados. Então, assim, o linguajar é muito formal. Então tem ali, por exemplo, e vós estáis agora completamente... Pô, tinha 2 problemas nessa história. Nem eu, nem ele sabia quem era a voz. Então já começava com a comunicação errada aí, né? E eu ficava ali tentando. E agora voz isso, voz aquilo. E agora você vai... E eu estava lendo, né? Estava lendo o livro. Eu lembro que tinha um experimento ali de fazer a pessoa sentir calor, né? Ou melhor, frio. E eu falava: não, agora você está com frio. E nada, ele sentia frio e frio e frio. Eu falei: pô, vamos mudar. Eu fui lá, peguei todos os cobertores de casa, joguei em cima dele e falei: agora você tá com calor.
Aí deu boa. Deu boa. Comecei a entender a jogada. Mas, enfim, é lógico, não ia dar certo, né? Não tinha maturidade para isso. E acabei, nem sei onde foi parar o livro. Mas você vê que interessante, né? 19 anos depois, né? Já casado, com filho e tal, quando a Beth teve lá síndrome do pânico, e eu lembro de uma frase que ela disse, putz, eu queria esquecer aquele filme. Teve uma situação com um filme que ela viu, foi um dos gatilhos que disparou e tal. E quando ela falou esquecer, eu lembrei do livro. Eu lembrei da hipnose, lógico, das coisas da TV que a gente vê. Eu falei, bom, vamos buscar a hipnose. Então a hipnose, ela entrou na minha vida assim, com 29 mais ou menos, né, já casado com a minha esposa com síndrome do pânico, né, por conta da dor dela, mas com um gatilho já, né, instalado lá atrás, lá quando eu era pequenininho, que me fez acreditar, procurar ou e foi o que libertou ela mesmo. E desde então, daí é lógico, eu fui fazendo outros cursos, né, porque eu me apaixonei pela área, me desenvolvendo, fazendo parte de grupo de pessoas pessoas que estão procuradas, que procuram evoluir, né, a hipnose como uma ferramenta terapêutica. E daí um tempo depois eu já estava dando cursos na área, enfim, e estou aqui. Isso já fazem mais de 15 anos ali, atuando como hipnoterapeuta. E é engraçado porque eu não era dessa área, né? Até os meus 29, ou até um pouco mais, porque durante um período, acho que uns 2 anos, eu levei as duas coisas junto. Eu era regulador de sinistro de seguro. Nada a ver. Nada a ver. E acabo entrando e me descobrindo, e hoje eu não sei fazer mais nada além disso mesmo. Aí abandonou o seguro. Logo que eu comecei a me interessar, É porque não tinha mais tempo para me dedicar, né? Ou eu me dedicava a uma coisa ou outra. E sem contar que ser regulador de sinistro é chato pra caralho. Né? Nossa Senhora. Regulador de sinistro é bom. O que precisa para ser um hipnólogo? Para ser um hipnólogo, precisa gostar de estudar bastante. Isso é fundamental. Precisa gostar de estudar bastante. Porque os cursos, em geral, são cursos, né, livres, que você tem que buscar. Não é uma formação acadêmica, o hipnoterapeuta. Existem cursos livres. Você pode ser um profissional da saúde, né, como um psicólogo, e aprender a hipnose para ser uma ferramenta dentro do teu hall de ferramentas, ou você pode se tornar um hipnoterapeuta fazendo vários e vários e vários cursos nessa área. Então, você precisa de muita curiosidade, muita vontade de aprender, tem que ter, não é dom, a hipnose não é um dom, a hipnose é desenvolvimento, mas você tem que ter essa habilidade de comunicação, você tem que ser bom de se comunicar, de estabelecer vínculos, porque como terapia breve, que é a hipnoterapia, você não tem muito tempo para desenvolver esse relacionamento. Ou você é bom de criar vínculo, ou não vai funcionar. A hipnose, ela depende de permissão, ela depende desse relacionamento, desse vínculo. Se o cara não for bom nisso, ele não tiver essa habilidade, ou desenvolver muito rápido essa habilidade, ele vai ser um hipnólogo muito medíocre. E hipnoterapeuta, então, não vai conseguir, porque não vai conseguir entrar no mundo da pessoa. Entendi. E o que é a hipnose? A hipnose, como definição, hipnose é um estado alterado de consciência. Estado alterado de consciência. Isso quer dizer que a pessoa não fica inconsciente. E até a palavra inconsciente, ela tem uma dupla interpretação. E esse é um dos motivos, né, porque as pessoas às vezes interpretam erroneamente. Acessar o inconsciente é uma coisa, estar inconsciente é outra. Estar inconsciente é estar desmaiado. E quando a pessoa está desmaiada, ela não processa absolutamente nada. Não adianta, você pode tentar falar com ela, ela não vai lembrar, ela não tá processando nada. Então, estar inconsciente não me ajuda a nada. Então, tem algumas pessoas, quando buscam, elas falam assim, mas você faz hipnose inconsciente? Não existe hipnose inconsciente. Existe acesso ao inconsciente.
E a hipnose ela é uma ferramenta muito interessante para isso. Por quê? Porque ela, como é que eu posso dizer? Ela melhora o fluxo de informações entre o consciente e o inconsciente. Então é mais fácil, às vezes, localizar um trauma, é mais fácil, às vezes, tratar um trauma na causa, do que levaria uma terapia convencional. Não estou descaracterizando nada, eu acho que tudo é bom e tem pessoas que vão se dar muito melhor, de repente, com uma terapia convencional do que com a hipnoterapia, entendeu? Elas podem ser complementares? Elas podem ser complementares, porque a hipnose ela entra com uma ferramenta dentro, né, da psicologia, por exemplo, e a hipnoterapia ela é uma terapia integrativa, por conceito. Uma terapia integrativa, ou seja, ela vai integrar qualquer processo. Pode ser alternativa para muitas coisas? Pode. Mas esse termo alternativo a gente não tem mais nem utilizado. Até para não dar essa conotação como se a gente estivesse estimulando as pessoas a abandonarem tratamento convencional. Entendeu? Infelizmente tem uma perseguição bem grande, sabe? Porque como é uma terapia integrativa, os conselhos e tal acabam ficando em cima, uma pena, porque a gente pode complementar, né? Como hipnoterapeuta, pode complementar muito o trabalho. Eu tenho muitos alunos e alunas psicólogos, muitos, e eles utilizam a hipnose dentro das terapias deles. Alguns fizeram o curso, mas ainda passam pacientes para mim para eu complementar o trabalho, ou muitas vezes até trazer à tona um conteúdo para eles abordarem no consultório. Então, isso é muito legal. E em que momento que ela é indicada? Em que ponto que o profissional ali, ele chega para te indicar o paciente? É desde o início do tratamento? Pode ser desde o início do tratamento, pode ser numa hora em que o tratamento de repente dá uma travada, né? Então isso como indicação. Agora, para que ela pode ser indicada? Para absolutamente tudo. Como integrativa, para absolutamente tudo. Qual é o meu carro-chefe hoje em dia? É lógico, né? A depressão. Para casos de depressão, a hipnoterapia ela é fantástica. Isso só vai aumentar, né? Isso só vai, infelizmente, só vai aumentar. Infelizmente, só vai aumentar. Mas ela pode ser utilizada para depressão, para ansiedade, para estresse, para fobias, para pânico, para burnout e para um monte de coisa. Enfim, né? Burnout, burnout, tem gente que fala, tanto faz. Como que se hipnotiza uma pessoa? Tem vários processos. Para eu explicar assim é complicado. Eu diria para você assim, do jeito bem grosso, faça o curso. Então deixa eu... Não, mas assim, fundamentalmente a hipnose, com todos os processos de indução de transe, eles vão capturar a tua atenção e ao mesmo tempo desviar a tua atenção. Então, por exemplo, né, o que é muito comum, eu trouxe aqui só para ilustrar, né, enfim, tem lá o reloginho, certo? O reloginho. Quando a gente pega o relógio ou qualquer objeto e coloca na frente da pessoa, e a gente está fazendo esse movimento, não é o relógio que vai levar ao transe, nem um pouco. Esse movimento aqui, de olhar de um lado para o outro, assim, contrariando o que muita besteira tem na internet, ficar olhando de um lado para o outro não leva ninguém ao transe. Isso auxilia na questão de capturar a atenção. Mas imagine se isso fosse, eu falo no curso, se esse movimento aqui de ficar olhando de um lado para o outro colocasse pessoas em transe, não teria partido de tênis. Né? Imagina, aí de repente tá todo mundo ali. Né? Ping-pong, então. Ping-pong, então era indução rápida, né? Limpador de para-brisa, não ia ver. Só batida, então, não é isso que leva ao transe, mas isso daqui serve para concentrar a pessoa, e enquanto a pessoa está concentrada no objeto, nesse movimento, eu estou ali do lado falando com ela. Então, eu capturo a tua atenção, ao mesmo tempo eu desvio ela, né? Porque eu estou ali falando com você,
e vou conduzir você nesse processo. Basicamente, todos os sistemas de indução seguem essa prática. É claro, aí existe a hipnose de choque, né? Quando o cara vai lá e dá um puxão e não sei o quê. Questionável. Muitos desses métodos já têm uma preparação toda, né? Tem várias desses estrelinhas ali de internet que inclusive eles falam, não, pô, o que a gente está fazendo aqui teve um preparo antes nos bastidores, ele foi lá, fez, testou, colocou uma chavezinha na pessoa, não quer dizer que essa chavezinha seja tipo, pô, encosta em você, né? Mas foi um preparado. Isso quer dizer que tem uma permissividade também. Porque se você não der permissão, como que eu vou entrar, entendeu? Então tem que ter uma permissividade. As pessoas que me procuram para o consultório, por exemplo, elas já me dão essa permissividade. Claro, você está buscando uma terapia, né? Você está buscando melhorar, e aí você vai lá, ainda me paga, pô, se você não vai me dar essa permissão, enfim, você está jogando dinheiro fora e tempo fora e tal. É lógico que esse processo já fica muito mais fácil. Davi, então você está falando que a pessoa, ela querendo ser hipnotizada, ela querendo passar pelo processo, dá para fazer o processo. 80% do caminho já foi feito. Não existe, basta querer. Não existe um caso em que a pessoa queira ser hipnotizada e ela não é hipnotizada. Ela não entra. Bom, existem alguns casos em que a gente procura, como é que eu posso dizer, evitar. A palavra é evitar. Então, por exemplo, uma pessoa que tem esquizofrenia, a gente evita colocar essa pessoa em transe. Por quê? Porque existem algumas correntes que defendem que o esquizofrênico já está em transe, existem algumas correntes da psicologia, da psiquiatria, que não indicam um processo desse pelo medo da pessoa não sair desse transe, ou seja, surtar e não sair. Então tem algumas particularidades que não é indicado. Para pessoas ditas normais, não tem. É permissividade, o controle, na verdade, é seu, não é meu. Né? Tem até uma frase de um colega meu, que foi meu sócio, sei lá, vai ser acho que para sempre, né? O Franco, ele diz assim, a técnica é minha, o transe é seu. Então eu tenho a técnica, mas quem dá a permissão é você. A profundidade desse transe, ou seja, aquelas pessoas que parece que está dormindo, ou aquelas que fica mais superficial, é você que dá. Né? Claro, a habilidade do terapeuta, do hipnólogo, faz muita diferença. Mas eu não consigo ir se você não deixar. Então você está no controle o tempo todo. Mesmo assim, você está no controle. Deixa eu te perguntar, então eu vou passar o meu relato. Eu, como bom ateu, né? Porque ser ateu é uma coisa complicada. Ser ateu por ser ateu. Você tem que. Eu sou muito curioso. E eu sempre mistifiquei a hipnose. E nunca dei muita atenção até um tempo atrás. Eu tenho uma filha que hoje tem 5 anos e ela chupa dedo. E eu já estava quase cortando o dedo dela fora, porque cara, me irrita, dentinho pra frente, aquele negócio. Fiz de tudo, nada funcionou. Eu estava com uma médica, amiga minha, uma médica que eu estimo muito, e ela falou, olha, quando eu tinha 15 anos eu roía a unha, minha mãe me levou no hipnólogo, e hoje eu não tenho nojo de unha, nada, mas eu não roo mais. Muito bem, passou um tempo e isso aí ficou na minha cabeça. Passou um tempo, uns 2 meses, com outro amigo meu, advogado, uma pessoa, né, falou, a gente entrou num assunto, ele falou, eu tinha um trauma, se eu não me engano, era um trauma de ansiedade. E eu fui no hipnólogo e com 2 sessões, parece que tirou com a mão. Daí eu disse, vou atrás disso para minha filha, né? E comecei a pesquisar. Marquei uma consulta aqui, isso fazia o quê? Uns 3 meses, não é? É bem recente. Marquei uma consulta para conversar sobre a minha filha. Aí cheguei lá, o hipnólogo falou, não, eu não trato de criança, parece que existem pessoas que conseguem trabalhar melhor com criança e pessoas que não, mas eu disse, muito bem, eu quero aprender e quero fazer algumas sessões com você para tentar ser hipnotizado. E ele, a primeira sessão foram 2 horas. Ele,
basicamente conversou comigo e explicou sobre a hipnose, e eu achei muito interessante, porque tem muita ciência, assim, foi muita ciência. O que eu achava que ia totalmente pro lado da religião, do misticismo, caiu por terra, né? E o que ele falou me fez muito sentido. A questão do consciente passar pro subconsciente, você tem um acesso maior. Ele usou parafraseou com a questão do carro, que no começo você é consciente a direção, depois passa a ser inconsciente, você dirige direito, você não sabe mais quando está apertando a embreagem, simplesmente vai, como eu fazendo assim com a mão, né? E foi muito legal, fiquei muito interessado. E na segunda ele falou, então a gente vai fazer uma regressão para ver onde está teu trauma na próxima sessão, e eu... Uou, vou lá, cara. Hoje. Nossa, foi uma semana que eu fiquei contando os dias para ir lá, né? Porque... Mas contando, mas meio que... Será que vai ser? Enfim. E eu fui e tentei. E eu juro que eu tentei ser hipnotizado. Eu tentei. Ele começou a conversar comigo, fez não sei se é o rito, a técnica dele, começou... E eu fazendo força, vai. E ele falou, você vai começar a sentir teu olho mais pesado. E eu... Ele falou, agora você não vai mais conseguir abrir o olho se eu não mandar. E eu... Nessa hora eu... Puta merda. E aí foram mais 2 horas de sessão. Não sei se ali eu bloqueei. Mas chegou no momento que eu regredi até 2, 3 anos. E aí eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu saía correndo. Porque estava muito tempo lá e chega no momento... Quem tá com você? A sua mãe tá com você? E eu, tô... Mamãe, fala comigo. Aí eu não sabia se eu imitava a voz da minha mãe, eu tinha que responder como hipnotizado lá, não sei, eu tava... Ficou uma sensação muito horrível. Você diz que, assim, conscientemente, tá? Sim. Você disse que você estava fingindo? Sim. Então tá. Eu vou dizer assim, aonde que ele errou. Eu não conheço, não sei quem que é e não me fale. Depois eu posso... Né? Mas assim, aonde que ele errou? Quando ele fez um teste contigo. Porque o que aconteceu? Ele fez um teste contigo e você, por ser muito crítico, você ia tentar contrariar. Entendeu? Ele apostou e apostou errado. Por que eu não faço testes? Porque não precisa. O que eu explico para a pessoa, né? A pessoa que vai me procurar no consultório, eu falo, olha, esquece as besteiras que você ouviu. Não se preocupe com estar em transe ou não estar em transe. Não se preocupe em estar relaxado muito ou pouco. Se você só fechasse os olhos, já estava bom. Só para me acompanhar. A hipnose pode ser só a desculpa perfeita. Para quê? Para você se ouvir. Entendi. Entendeu? Então, o que aconteceu? Ele gerou uma expectativa muito grande em você e te frustrou. A partir daí, daquele momento, com aquela pessoa, é o que a gente fala, quebrou o rapport. Quebrou o rapport. Rapport é vínculo. Quebrou o vínculo, porque você falou, cara, isso... ou ele não sabe, ou não funciona comigo, ou isso não funciona pra ninguém. Pronto. E essas alternativas são válidas? Não funciona... Não, pelo menos a comigo, pode ser que nunca funcione? Porque eu tenho algum bloqueio, alguma coisa assim? Não, funciona. Funciona? Funciona. Então... O que precisa? Baixa o nível de expectativa. Se eu falar pra você... Só fecha os olhos. Não se preocupe se você vai estar relaxado ou não, se vai dormir, que você não vai. Você não vai, já estou dizendo. Não, mas ele foi bem na mesma linha. Ele falou, você vai estar consciente e você vai saber de tudo que aconteceu. Só que você vai porque estar assim, em como eu não sei da história, do caso, do porquê da regressão. A regressão é uma coisa que eu faço quando precisa. E assim, essa regressão conversando e tal, nunca na primeira sessão. Questão de método. Sim. Nunca na primeira sessão. Por quê? Porque o meu vínculo é muito pequeno contigo ainda. Eu preciso de um vínculo muito grande para você conseguir se permitir acessar algumas coisas e acreditar naquilo. Quando eu falo acreditar, não é que é mentira, mas você precisa acreditar em que você está naquele processo. Entende? Então, assim, a hipnose ela é uma mentirinha, né? Eu falo, a hipnose é 171 do bem. Que ela começa como mentira e se torna verdade. Ela começa com, tipo assim, e teus olhos estão pesados, é uma mentira. Mas ela se torna verdade, porque se você acreditar, realmente ela fica pesada, ela fica colada. E quanto tempo, em média,
né? Demora para hipnotizar uma pessoa? Pode ser instantâneo e pode demorar. É muito relativo, vai de pessoa para pessoa. O que eu digo assim, né, o que eu ensino, por exemplo, um relaxamento normal leva em torno de 8 a 12 minutos. Dentro desse relaxamento de 8 a 12 minutos, eu tenho tempo suficiente para baixar um pouco a frequência tua, te acalmar e começar a conduzir você dentro do processo. É o suficiente. Esse é um processo de consultório, que eu acho que é ideal. Por quê? Porque você está confortável, está na poltrona, está sozinho, está tranquilo, entendeu? A luz está baixa, o som está lá no fundinho, eu estou acalmando você e ao mesmo tempo estou distraindo e capturando tua atenção. É um processo terapêutico, entendeu? Não tem show. Não vai ser gravado, não vai ser exposto, não vai ser nada. É você com você. E detalhe, né? Daí, por isso que eu falo assim, cada um tem o seu método. Dentro da minha metodologia, durante as técnicas, durante a técnica, né? Você não fala comigo, ou fala muito pouco. Você fala, mas como assim? Eu conduzo você a pensar. Eu conduzo você a fazer reflexões. Eu conduzo você e ao mesmo tempo eu direciono. Pensa nisso, pensa naquilo, ouça essa história. E aí você vai ouvindo e fala, caramba, meu, putz, esse troço faz sentido. Ou isso me machucava. Mas você não precisa falar. Por que esse não precisa falar? Por que eu defendo isso? Quando você verbaliza alguma coisa, já existe filtro. Tem coisas que eu não quero falar. Tem coisas que eu jamais vou dizer. E tem coisas que eu acho insignificantes. Por que eu vou falar isso? Sabe? Uma briguinha da infância? Para que eu vou trazer à tona esse assunto? E de repente essa briguinha na infância tinha muita importância. Se eu peço para você pensar sobre isso, você faz. Mas se eu peço para você falar sobre isso, todos esses filtros vêm à tona. Eu não vou conseguir conduzir. Por isso que demora muito tempo o processo terapêutico convencional. Porque eu preciso ir rompendo todas essas camadas para você trazer esse conteúdo e eu poder abordar. E dentro de um processo de hipnoterapia, não. Primeiro que você não vai estar falando comigo o tempo inteiro. Só pontualmente, como eu digo, né, para os pacientes, não quer dizer que você não possa falar. Eu estou aqui justamente para isso. Então, se vier alguma coisa, um sentimento muito forte, uma emoção muito forte, eu estou aqui para te conduzir. Mas se você conseguir lidar com isso, meu, toca o barco. Uhum. Por que eu vou... Sabe, assim, eu prezo muito por essa questão de não invadir a privacidade das pessoas. Tem coisas que você não vai querer dividir. Ou tem coisas que vai demorar muito tempo. Ou tem coisas que eu vou ter que ser o teu melhor amigo para você dividir comigo. Talvez na última sessão, na quinta, na quarta, entendeu? Mas na primeira, dificilmente. E quantas sessões duram? Assim, tipo, a pessoa vai buscar método, lá né? Assim, o meu método é um método de 6 sessões. Por quê? Porque eu não acredito em milagre de uma sessão. Não quer dizer que não possa ocorrer. Mas eu não vou apostar no milagre. Então é um processo terapêutico. Então, por exemplo, né, para te explicar a minha metodologia. São 6 sessões. Primeira sessão, deixar o passado no passado. Fazer as pazes com o passado. Segunda sessão, trabalhar mágoa, sofrimento e culpa. Terceira sessão, plantar sementes de mudança de comportamento. Quarta sessão, aceitação. Tem coisas que aconteceram que não vão mudar. Quem vai ter que mudar é você. Precisa trabalhar isso. Quinta sessão, pensamentos negativos. Ou o que está na modinha, crenças limitantes. Sexta sessão, fechamento do processo. Esse processo terapêutico ele vai se complementando. Por que eu falo assim, tem que fazer 6 sessões? Porque eu não sei qual delas vai mexer contigo. Eu sei que uma delas vai mexer mais, mas eu não sei qual delas. Eu não sei qual delas vai virar a chave, mas eu sei que uma delas, muito provavelmente, vai virar. Então, fazendo esse processo, eu estou abordando as principais causas emocionais. Por isso, uma terapia breve. Bem legal. Entendi. E a ideia de todas essas sessões, ou a ideia da hipnose, é reprogramar o cérebro. Tirar o que que tá esse termo reprogramação mental, ele foi bastante difundido alguns anos atrás, ainda continua, né? Mas
infelizmente, não é da forma como a gente gostaria. Não tem um computador que eu conecte aí o USB em você, eu entro ali e falo, opa, esse é o arquivo aqui, vamos deletar esse troço. Ou então, não, exclui aquela terceira linha, coloca outra coisa e beleza, vamos... Entendeu? Reprogramação mental é um termo que dá uma conotação quase de milagre. Agora, é possível condicionar a mente, é possível inserir alguns gatilhos, é possível estimular alguns comportamentos ou desestimular alguns comportamentos. Tudo isso com a hipnose é muito possível. Se isso não fosse verdade, não teria tantos relatos de pessoas, como você mesmo falou, assim, tendo sucesso com a hipnoterapia, com a hipnose, né? O que a gente tem só que fazer é procurar tirar essa visão de milagre, que a hipnose não é. É uma ferramenta terapêutica nas mãos de um terapeuta. Então, se você é um terapeuta habilidoso, né, capacitado, você vai ter uma ferramenta que vai te proporcionar um avanço muito mais rápido dentro do contexto terapêutico. Agora, se é uma criança brincando, o que ela vai ter na mão? Um brinquedo, cara. E que pode ser um brinquedo extremamente perigoso. Eu tive uma vez uma situação em que um menino do Rio de Janeiro me ligou, falou... ligou, né? Quando eu vi 21, eu falei, nem vou atender a cobrança, né? Daquela coisa. E daí começou a ligar, eu falei, pô, atendi. Daí o menino, pô, você trabalha com hipnose? Eu falei, trabalho. Ele falou, opa, o jogo mudou, é cliente, né? Você está aqui em Curitiba, vamos lá. Mas é carioca, né? Com o golpe. Opa! E aí ele falou assim, não, sabe o que é? Que a gente tava brincando aqui, não sei o que, e a menina entrou e não consegue sair do trânsito. Eu falei, puxa vida, cara, molecada brincando com a hipnose. Brincando por quê? Porque infelizmente tem uns picaretas que fazem uns cursos online de grátis no YouTube e que pode um profissional ver aquilo e aprender uma ferramenta? Pode. Mas e aí? E os outros tantos, sei lá, 90% que não tem preparo para isso, vão olhar, podem replicar, podem ter sucesso ou podem não ter sucesso também. O menino foi, replicou aquele conhecimento que ele pegou nesses, né? Pelo jeito ele era bom, tanto que eu falei, cara, tu é bom nisso, agora para. Agora para. Para e cresce, vai estudar, né? E você pode ser muito melhor ainda. Aí eu tive que pedir para ele colocar o telefone no Viva Voz, pegar o comando daquilo, né? Desconstruir qualquer coisa que eu não sabia que ele tinha feito, desconstruir qualquer coisa, assumir e pedir para a menina sair do transe. E 2 horas depois eles estavam ligando de volta. Só que daí não era mais ele, era outro. Daí eu dei outro esculacho, né? Dei um esculacho nele pelo telefone e falei, cara, deixa eu falar um negócio para vocês que é muito importante. Os pais de vocês são responsáveis criminalmente pelo que vocês estão fazendo. Se uma dessas crianças surtar ou sofrer alguma coisa, os pais de vocês são responsáveis. Então para com esse troço. E é isso. Infelizmente, né? Quando esse conhecimento é aberto a qualquer um, ou passa essa imagem de milagrinho disso e aquilo e tal, é isso que acontece. Você falou que você dá curso, né? Dou curso de hipnoterapia. Você já rejeitou algum aluno, alguém que se candidatou lá com más intenções? Já. Teve uma vez uma pessoa que me ligou e pediu para fazer o curso porque ele queria aprender a manipular para contexto religioso. E não que não tenha, veja, a hipnose ela é uma ferramenta natural. Todas as crianças sabem correr, certo? Algumas crescem, aprendem a correr, aprendem a respirar, se tornam esportistas e vão ser corredores profissionais. A hipnose é a mesma coisa, todo mundo faz. A mãe, quando fala assim, deixa eu dar um beijinho que Sara, o que é aquilo? Hipnose. Com o mesmo conceito, deixa eu dar um beijinho que Sara. Ela fez uma anestesia, utilizando o poder da sugestão, e a criança sai, às vezes sangrando inteira, sai para brincar de volta, sem dor nenhuma. Hipnose. Porque a hipnose é um fenômeno
da mente. Não tem nada de misticismo. É um fenômeno da mente só. Não sei se deu para entender. Sim. Respondi? Sim, Respondi? respondeu. Respondi. E no Então caso- eu me perdi no É que final. a pergunta é essa. Era essa? Não, Você falou que o cara queria influenciar na e religião. teve mais. Daí teve também, lógico, algumas pessoas que não tinham perfil para isso, pessoa que não tinha Eu nem o ensino médio. Quero pegar um empréstimo no banco, eu quero hipnotizar o Né? gerente. Então teve gente que foi com gente morta, né? Então... Cara, mas eu tô pensando aqui, eu acho que o Bolsonaro é hipnólogo, velho. Tem tanta gente seguindo o cara com tanta merda que ele hipnose faz. de rebanho. Mas, ó, assim, Freud tem um volume dele que fala sobre a hipnose das massas. Sim. Entendeu? Freud tem um volume que fala de hipnose das massas. A hipnose, ela pode ser... Quando eu estava falando, a hipnose, ela está presente em todas as religiões. Não estou dizendo que não existam os fenômenos espirituais ou religiosos e tal. Eu não tô descaracterizando nada. Eu estou dizendo que, para você acessar uma crença, isso envolve um fenômeno hipnótico. Por quê? Eu preciso me concentrar. Eu preciso alterar meu estado para poder acessar a minha crença. Então, todas as religiões envolvem hipnose. Alguns sabem o que estão fazendo, outros estão fazendo naturalmente porque aquilo é um processo simples, faz parte, né, desse processo. Essas conduções de relaxamento, né, que tem nas igrejas, essas conduções muitas vezes até parece muito similar à regressão que tem em algumas igrejas, e tem uns nomes específicos, eu não lembro agora. Aquilo envolve fenômeno hipnótico. Aliás, toda regressão envolve hipnose. Daí a gente entra numa área que provavelmente vocês iam perguntar, eu vou avançar, porque está dentro do tema. Terapia de vidas passadas. Existe. Existe. Mas daí você fala assim, pô, Davi, mas você quer me convencer que isso aí existe? Eu falei, não, se você acredita que existe, existe. Pro hipnólogo, pro terapeuta, aquilo é um processo. É onde eu estou conduzindo você através de memórias ou através de imagens que você está criando? Eu não sei. Eu só sei que se aquilo é importante para você, eu te conduzo. Se você está criando essa história, ou se ela é de fato verdadeira, eu também não sei. E duvido que você vá descobrir. Só na hora que você bater com as 10 mesmo. Aí sim, você vai ter certeza que não, pô, Davi, aquele negócio de vida passada tinha mesmo. Tô na 12ª, entendeu? Eu falo assim, né? Sou novo nesse negócio ainda, tem gente bem mais velha. Eu falei, tá aí, talvez não tenha nada disso daí, né? Se você falou que você é ateu, talvez não tenha absolutamente nada. Nunca vou conseguir Terapia de vida passada para você serve? Não. Se eu falar isso com você, o que acontece? Quebra o rapport, quebra o vínculo. Aí chega lá o Davi e fala assim, não, escute, hoje, Marcos, vamos fazer uma terapia de vida passada que eu acho que vai resolver teu negócio. Você levanta e fala, cara, eu não vim atrás de religião. Entendeu? Então, assim, para o hipnólogo, para o hipnoterapeuta, vidas passadas vai de acordo com a crença da pessoa. Porque se eu vou fazer uma regressão contigo até o útero, por exemplo, e isso já é questionável, porque a ciência diz que o feto, o bebê, dentro da barriga da mãe, não tem aparato suficiente para poder estar registrando nada. Né? Nem o ouvido não está desenvolvido ainda para poder estar registrando nada. Então, assim, já é questionável. Mas tá, eu posso fazer uma regressão até a tua infância, ou eu posso fazer uma regressão até além da infância. Vai depender do quê? Vai depender de onde você deixa eu ir. E se para você aquilo faz sentido, se você pega e fala assim, Davi, eu tenho certeza que meu negócio está na vida passada, eu falo, rapaz, verdade, vamos lá. Vamos lá, porque você vai resolver. Porque às vezes, através de uma analogia dessa, ou de uma metáfora dessa, eu resolvo tua vida. E você acha que eu vou ficar filtrando? Eu não. Eu tô ali para ouvir. É uma história que você está me contando, e eu vou ter a chance de intervir, eu vou ter a chance de melhorar, eu vou ter a chance de dar uma sugestão, falar, pô, cara, tá vendo? Aquele cara que parecia teu pai, putz, agora você sabe por que você não se dá bem com teu pai. Tá vendo? Então pronto, vamos fazer o seguinte, vamos ressignificar aquela história. E aí, quem sabe, a gente ressignifica a forma como você vê teu pai hoje. Pronto, resolvido.
Você só vai orientando a pessoa, só mostrando o caminho e ela vai se descobrindo, ela vai... Por isso que eu falo, a hipnose ela é uma ferramenta terapêutica nas mãos de um terapeuta. Sim. Porque se você pega alguém que não é terapeuta, ou é alguém que é totalmente ligado com misticismo, ou totalmente ligado com religiosidade dentro do terapeuta, não tô falando que as pessoas não podem ter, mas, cara, o consultório é neutro, vai de acordo com a pessoa, com aquilo que você me traz. Eu atendo católico, evangélico, judeu, umbandista e tal, e por aí vai, tanto faz. Eu tenho que ter linguagem para isso, óbvio. Eu tenho que conhecer um pouquinho. Para quê? Para utilizar o que você está me trazendo a teu favor. Mas eu não vou colocar a minha crença em cima de você. Entendi. A hipnose está, me corrija se eu estiver errado, estreitamente ligada e dependente em acessar o subconsciente, certo? Sim. Certo. Nesse sentido, aliar a hipnose a algum tratamento psicotrópico, por exemplo, ayahuasca, que eu já tomei e isso aí me fez efeito. Ele dá essa conexão? Existe alguma coisa, algum estudo, gente mexendo com as duas coisas juntas? Funcionaria mais? Por exemplo, para mim, me abriria mais o meu canal, o subconsciente, para receber a hipnose? Então, veja, eu vou falar da ayahuasca porque eu conheço a ayahuasca, né? Eu consagro a ayahuasca em rituais xamânicos já há 7 anos e eu separo muito as coisas, entendeu? Uma coisa é o que o Davi faz fora do consultório, outra coisa quem é o Davi dentro do consultório. A ayahuasca, ela entra como uma terapia, mas ela é uma terapia muito introspectiva. Sim. Porque você não tem um terapeuta do teu lado te dizendo, cara, olha só e tal. E aí, eu não vejo como a gente aliar as duas coisas. Por quê? Porque a ayahuasca, ela te leva para um estado alterado de consciência. Porém, ela controla o estado alterado de consciência. Então, ela te leva para um transe, mas ela mesma controla esse transe. Onde você não perde o controle, mas você fica suscetível àquilo. E aí pode ser muito perigoso, porque se você não está com alguém muito habilidoso e afinado com a tua história e a tua busca, essa pessoa pode te colocar coisas na tua cabeça de uma maneira onde você vai acreditar naquilo fielmente. E elas acessam o mesmo subconsciente? São duas ferramentas... Então, há duas correntes, né? Há quem diga que a hipnose, a ayahuasca, ela gera um estado alterado de consciência estritamente fisiológico, entendeu? Através do princípio ativo dela. E há quem diga que desse lado mais místico da ayahuasca, onde ela transcende isso, entendeu? Então, por isso que é difícil responder, sabe? E por isso que eu acho que não deve de ter não deve casar as duas coisas. Agora, veja, todo ritual que tem ayahuasca, ele é estritamente musical. As músicas... Eu não sei aonde você foi, mas enfim, as músicas conduzem... uma igreja lá que é todo o dia 31. Tá, a igreja do Santo Daime. Que ali tem uma doutrina de igreja mesmo. Nossa, entendeu? foi chato demais. A experiência é legal do contato com a ayahuasca, mas todo o rito lá é cansativo. O ritual xamânico é diferente, entendeu? O ritual xamânico é muito, muito diferente. Por quê? Porque o ritual xamânico não é como se fosse uma religião, entendeu? Ele envolve religiosidade de cada um, e para quem tem, ok, para quem não tem, é um chamado para uma introspecção, entendeu? E para quem tem, vai se conectar, assim como a hipnose. E quem quer ir lá só curtir pode ser que o cara queira ir lá, tomar e Você tem que tomar, que daí você vai ver que não é bem isso. Existe o risco de tomar e não voltar? Existem algumas pessoas que, por exemplo, se estiver tomando qualquer tipo de psicotrópico, não pode servir ayahuasca,
entendeu? Existem alguns psicotrópicos que eles podem, e tem o risco de fazer a pessoa surtar, entendeu? Surto psicótico. Então, assim, tem todo uma cautela, entendeu? Com relação ao servir a ayahuasca. E infelizmente, tem muitos lugares que não seguem cautela nenhuma e que aquele negócio, não vai dar nada, fica 3 dias sem tomar. Tá tomando remédio? Só para de tomar 3 dias. Primeiro que ele está sendo totalmente inconsequente e imprudente, porque aquele medicamento ele foi receitado por um médico, né? Aí você pega e fala, não, para 3 dias, meu, sabe? Pô, uma baita de uma imprudência. Sim. E segundo, que é inconsequente porque você precisa limpar, tá com o corpo limpo para tomar ayahuasca, para não ter nenhum tipo de associação. Então, eu não posso pedir para você parar com a medicação. Eu posso dizer para você, não, faz o seguinte, vai no teu médico, consulta ele, se ele te autorizar, você faz uma pausa, né, assistida dessa medicação, e aí você toma a ayahuasca se ele assim te der permissão. E para quem não tem nenhum distúrbio, para quem não está tomando medicamento, para quem não tem nenhuma condição ou não tem um histórico de esquizofrenia, por exemplo, na família, né, que a esquizofrenia, a ayahuasca, ela pode disparar um surto, né, pode disparar, na verdade, o quadro de esquizofrenia, porque ela já existia. A ayahuasca ela não gera nada, mas ela pode despertar algo que estava no corpo da pessoa, entendeu? Então tem todo um cuidado, tem que ter um cuidado muito grande. Você disse que são semelhantes no transe, mas na hipnose o controle é da pessoa. A hipnose é o controle da pessoa. E a ayahuasca, o controle é da ayahuasca. Porque assim, aí você toma uma dose que vai durar mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia. Durante 1 hora, 1 hora e meia, você está no controle. O controle dos seus pensamentos é seu, mas ao mesmo tempo a ayahuasca está direcionando, entendeu? Por isso que a gente fala assim, pô, tu vai tomar uma surra da ayahuasca, cara. Se você tá com uma emoção muito forte e você vai lá e toma, essa emoção vai tomar conta. E ela é importante. Talvez seja isso a tua cura. Sim. Ter que confrontar essa sombra, entendeu? Porque ela não vai deixar você sair desse assunto na tua cabeça. Enquanto não passar o efeito, tu vai ficar confrontando aquele assunto, ela vai ficar batendo, ela vai te dar o que a gente chama de peia, entendeu? Tu vai passar mal pra cacete. E pode ser essa a cura que você tem. Eu já indiquei alguns pacientes meus para participar do ritual, e eles disseram, o relato deles foi assim, Davi, uma terapia inteira numa sessão só. É impressionante, algo surreal. É algo que faz algum sentido como se fosse uma auto-hipnose? Porque você não tá com o controle, né? O controle tá na ayahuasca, entendeu? O controle do transe, do estado e da profundidade é a ayahuasca que dá. Uma combinação de fatores. O que aconteceu comigo a primeira vez que eu fui? Eu que levei o pessoal. Então eu tava com 2 amigos e minha mãe. E eu senti o efeito, a minha visão estreitou assim, mas eu não consegui aprofundar mais porque eu me sentia muito responsável por eles e eu vi começaram a fazer bobagem lá. Um amigo meu era baixinho, ele começou a rir, bateu, olha, eu não alcanço no chão, sabe? Minha mãe começou a ver duendes e fadas, eu disse, esse troço tá ficando perigoso, tá ficando louco, né? E aquele pessoal atrás com as luvinhas e com o saquinho do vômito. Eu acho que eu me controlei demais sob um efeito da coisa e não me deixei levar. Isso eu tenho um certo grau de controle? Tem um certo grau de controle que pode, inclusive, te conduzir para um processo muito ruim, entendeu? Quando você está se controlando demais, a gente fala assim, é a briga do espírito com a carne. Entendeu? Então, não estou falando de espírito no sentido de religioso, estamos falando do espírito no sentido de alma, de conexão e tal. É a briga do espírito com a carne. Se você fica confrontando esse processo, vai ser uma luta. Toda a experiência tua vai ser uma grande luta. Então, quando você está num ambiente que você se sente confortável, assistido, sabe, sem preocupações e tal, e você se permite fechar os olhos para poder se encontrar, assim como no consultório da hipnose, né? Isso.
a tua experiência, ela é muito diferente. Isso aconteceu. Depois eu fui sozinho. Né? Eu disse, tô sozinho. Foi outra coisa. Foi uma experiência, assim, achei maravilhosa. Eu só não fui novamente porque é muito ruim a ayahuasca, meu Deus do céu. E sabe que tem um negócio interessante sobre isso. Geralmente a pessoa toma a primeira dose e fala assim, pô, isso até que é gostoso. Você é louco. Até que é gostoso. Ela toma a primeira dose, não, nossa, porque é feito tanta, né? Nossa, porque é horrível, que isso, que aquilo e tal. O cara toma, parece um café amargo, até que é gostoso, não sei o que e tal. Aí, na segunda dose, o cara já... E assim, por quê? Assim, a gente fala, né? A sabedoria da medicina da ayahuasca, né? A cada vez que você toma, ela fica pior. Pra quê? Pra que ninguém goste. A sabedoria, olha como é a medicina da mata, né? Ela fica intragável. A cada vez que você toma, fica pior. De falar e arrepiar, de tão horrível que é. Justamente para que ninguém goste, porque ela é um remédio. Ela é um remédio necessário. Ela não tem que ser um prazer beber. É recreativo, né? Ela não pode ser recreativa. Ela tem que ser algo que vem de uma busca. Daí você fala, pô, mas tu tá nessa busca há 7 anos que você tá tomando? Você, cara, depois que você aprende que aquele é um momento teu de introspecção, aquele é um momento que nem, né? A gente faz lá os rituais lá, é a minha família, é alguns amigos, é uma coisa pequena. Dá umas 14, 15, sei lá, pessoas. Meu filho, minha filha, minha esposa, meu cunhado que é o xamã, sabe? Então assim, aí de repente eu tô ali, aquele momento para mim é um momento mágico, entendeu? É um momento, o ritual é longo, leva em torno de 8, 9 horas o nosso ritual, às vezes até 11 horas de ritual, pense. É um momento que eu tô com a minha família. Quantos pais têm a chance de ficar 8, 9, 10 horas com os filhos, dançando, brincando, rindo, confrontando, às vezes chorandinho, às vezes se abraçando, sabe? Então aquilo é muito mais um momento para mim de comunhão com a minha família e com alguns amigos do que algo com uma conotação religiosa, entendeu? Tem uma conotação religiosa, tem que ter, porque a ayahuasca no Brasil só é permitida dentro desse contexto. Mas a conotação religiosa de cada um. Por isso o ritual xamânico é muito aberto. A espiritualidade. Tudo é importante. É a sua espiritualidade. O ateu também tem. É ele com ele mesmo. E tem. E é a sua conexão. Então tem que ter. Então quando você como ateu vai lá, e aí você vai ouvir músicas que falam disso, de aquilo, de anjo e tal, não sei o que, cara. Troca todas essas palavras por inconsciente que para você vai dar boa. Entendeu? Porque são só representações. Para alguns aquela representação é real, para outros são só representações. Então para você vai ser um momento maravilhoso também, de encontro com o seu Deus, o Deus interior. Pronto. E na ayahuasca, se você procurar, você acha. Pelo menos a minha experiência acha. Eu já vi vários ateus deixando de ser ateu. Sabe por quê? Porque eu era ateu até os 40. E foi numa experiência com a ayahuasca que eu encontrei algo, entendeu? Agora sim, sou muito aberto com tudo. Esse encontrar algo pode ser algo que eu não sei definir. E sei lá, pode ser minha mente só também. Tá tudo bem. Tá tudo bem, ótimo. Claro. Tá maravilhoso. Se tá me fazendo bem, tá ótimo. Sim, com certeza. E tem muitas pessoas buscam a hipnose, voltando ao tema. É isso. E muitas pessoas buscam, muitas. Daí, assim, né, veja só, né, o Davi falou que essa exposição no YouTube, não sei o que, isso é ruim. Aí tem alguns que dizem, não, pô, mas ó, isso aí te traz cliente. A exposição da hipnose, né, no contexto midiático, não sei o que e tal, te traz cliente. Eu falo, mas que tipo de cliente que traz? Aquele que acha que eu vou fazer 1, 2, 3, você não tem mais? Eu vou frustrar o cara. Não me ajuda. Agora, essa exposição que nós estamos fazendo aqui, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Poder falar para as pessoas o que de fato é. Poder explicar que o processo é um processo onde a pessoa tem controle. Eu não vou pegar a senha de cartão de crédito de ninguém. E assim, pasme, é uma preocupação. Eu já tive pessoas que, cara, eu tenho medo de você, sei lá, cara,
mandar eu fazer celular. alguma coisa, Minha mulher vai celular, fazer ou isso, ou tentar pedir para que eu faça alguma coisa que eu não quero, que Minha são esposa mitos, vai fazer o curso, entendeu? Que a gente chama os mitos da hipnose, que são muito comuns, muito comuns, né? Então, assim, é muito legal poder estar aqui, entendeu? E ter uma conversa tão maravilhosa quanto a gente está tendo, e aí sim poder explicar para as pessoas o que é de fato a hipnose terapêutica e fazer com que essas pessoas não tenham medo de buscar hipnose. Porque, na boa, se eu vou para uma rua 15 da vida e tem lá os caras lá, 1, 2, 3, e aquelas faixas, hipnose de grátis, e isso e aquilo, com certeza aquele cara não é um cara que eu vou deixar fazer um tratamento comigo. Ele tá ali para brincar, entendeu? Ele leva o troço como brincadeira. O fato dele ter habilidade, né? Essas pessoas têm. Sim. Ele consegue identificar a pessoa que é mais hipnotizável? Então, vamos lá. Se eu colocar uma placa do meu lado, assim, hipnose de grátis, quem vai vir do meu lado? Quem quer ser hipnotizado. Exatamente. O filtro tá aí. O cara pega e fala assim, não, porque eu hipnotizo qualquer um. Eu falo, que qualquer um o quê? Você hipnotiza aquele que vem até você. Não é qualquer um. Assim, o primeiro filtro já foi feito. O cara chega até você. Aí você começa a conversar e pede permissão. Você já tirou, você fez 3, 4 filtros com a pessoa. É muito fácil mostrar na internet, né, os casos que dão certo. Difícil é mostrar que algumas pessoas não vão se permitir. Mas se você vai para a Rua 15, cara, eu posso fazer o que eu quiser. Você não vai se permitir entrar num processo daquele com um monte de gente do teu lado, para de repente você pagar um mico na frente de todo mundo. O teu medo de que isso seja um constrangimento te protege, o teu inconsciente vai proteger você tanto a ponto de, não adianta, não vai, não vou deixar. Agora, dentro do consultório, portas fechadas, com alguém que você confie, dentro de um processo que você já conheceu, pode ser que você durma de tão relaxado, entendeu? Entendi. Davi, e a hipnose, ali, como você está falando, ela é um processo de sugestão e aceitação. E né? aceitação por uma parte, e sugestão pela outra, permissividade. E o nível de transe vai depender da pessoa que está recebendo essa sugestão. Sim. Você vive no consultório e tudo mais, tem alguma relação, a pessoa que ela é mais suscetível à hipnose, ela querendo a hipnose, pessoas psicologicamente mais instáveis são mais suscetíveis ou psicologicamente mais fracas, alguma coisa assim? Tá ótimo. Antigamente, vamos falar de época de Freud, tá? Existia uma crença de que as pessoas mais fracas eram as pessoas que eram suscetíveis à hipnose. Hoje, com o avanço da ciência, das pesquisas, a hipnose dentro desse contexto científico, por médicos, por psicólogos, né, e outras áreas, a gente percebe que é exatamente o contrário. Pessoas com um alto nível de cognição são muito mais fáceis de entrar dentro de um processo hipnótico. Por quê? Porque se eu peço para você imaginar alguma coisa, tecnicamente, as pessoas mais... Quando eu falo inteligentes, só com uma questão de filtro, né? As pessoas mais inteligentes, elas são mais suscetíveis, entendeu? Do que as pessoas que não conseguem imaginar. Isso é uma ótima, cara, para consultório. Isso é uma ótima para consultório, porque agora se eu for mandar você entrar em transe, você entra. Pois velho. Eu não quero entrar na estatística, né? Então, essa é uma brincadeirinha que a gente fala nos cursos, mas que identifica muito. Se a hipnose ela é mostrada dessa maneira, o que acontece? O índice de suscetibilidade aumenta, né? Agora, se ela é mostrada que só os fracos, ou como é que chamava antigamente, meu Deus do céu, as mulheres histéricas, né, que era o que Charcot fazia. Charcot foi o professor, né, um dos professores de Freud, ele era responsável por um hospital psiquiátrico na França, o Hospital de Salpêtrière, e
E assim, dentro das pessoas que ele utilizava, né, para aquela hipnose, o público dele eram das mulheres que sofriam já de surtos, né? Então ficou com esse estereótipo, entendeu? De que pessoas fracas, suscetíveis, ou pessoas que já têm problema, que são mais hipnotizáveis. E é exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Pessoas com uma alta habilidade cognitiva, elas vão ter um processo muito melhor, entendeu? Porque se eu peço para você imaginar algo e você consegue imaginar aquilo de tal forma que você acredita, facilita muito. Né? E a hipnose, como você disse, na hipnose ela é a sugestão, então pessoas sugestionáveis são mais inteligentes. Porque conseguem processar melhor, são mais rápidas, são isso, aquilo, então, entendeu? Você disse que, né, essa informação você passa no seu curso, né? Sim. E quanto tempo dura o seu curso? O curso é rápido. O curso é rápido porque aprender hipnose é rápido. Rápido e barato ou rápido e caro? Opa. Depende do que é barato para você. Divulgando o teu trabalho, divulgando seu trabalho um pouco, quanto que um hipnólogo consegue tirar em média? Quanto custa uma sessão? Então, uma sessão de hipnose, ela varia, lógico, depende da cidade, depende do profissional, da bagagem dele e tal, mas eu digo assim, vamos botar uma média. De 200 a 350 reais por sessão. São 6 para um tratamento de um trauma. Por exemplo, 350 dá 2.100, 6 sessões, entendeu? Daí você fala assim, pô, Davi, é caro. Eu falo, assim, não é baratinho. Você consegue tratar 20 pessoas por mês? Consegue. Isso é tranquilo, tem público para... Consegue 20, consegue 10, depende da demanda. Assim, tem fase que não tá muito boa para ninguém, entendeu? Sim. Tipo, pô, sabe? Tem fase que você tá lá com 6, 7 pacientes, tem fase que você tá com 20... Então depende muito de pessoa para pessoa. Existe a fidelização? A pessoa não, porque existe fidelização no sentido de, se eu trato você bem, se o teu resultado é relativamente rápido, você me indica para muita gente. Entendeu? Agora, uma das coisas que eu falo quando a pessoa me procura no consultório, eu falo assim, eu quero ser seu amigo a vida inteira, mas aqui dentro por pouco tempo. O meu trabalho é hipnose rápida, é terapia breve. E isso vai... Se eu te enrolar, não é mais o meu trabalho. Vai exatamente na contramão do que muita psicanálise faz, né? Os terapeutas, porque eles precisam... Porque são trabalhos diferentes, entendeu? Com abordagens diferentes, com metodologia diferente. É por isso que eu falo assim, não tem melhor ou pior. Tem pessoas que vão fazer terapia a vida inteira e são muito felizes com isso. Tem outras pessoas que têm um imediatismo muito grande, entendeu? E a gente tá num mundo que tem um imediatismo... Mas se a ideia, sabe? É resolver o problema, então, você gastar 2.100... psicanalista, você vai gastar 210, né? Porque você vai ficar 2, 3 anos fazendo. Ou muito menos, mas porque, assim, tem muitos profissionais que não se valorizam, entendeu? Infelizmente, você tem profissionais da terapia, eu não estou colocando isso nas costas da psicologia ou do isso daquilo, estou falando de terapia. Mas tem profissional do 50 também, entendeu? Daí você fala, pô, qual o teu nível de dedicação? Com 350, quando você me paga 350, cara, eu me dedico para fazer jus ao que você está pagando, entendeu? Sim. Então, assim, Davi, você fica 1h30, fico, às vezes 1 hora, 1h30, às vezes eu já cheguei a ficar 3 horas com uma pessoa. Por quê? Porque eu me dedico para aquilo, entendeu? Então tudo tem uma relação de custo, né, e benefício. Agora, o cara do plano de saúde que está ganhando R$17, R$20, você acha que para fazer 20 minutos de sessão? 20 minutos eu nem me apresento. Olha aqui o quanto que eu tô falando, gente. 20 minutos eu nem me apresento. Pô, não vou... E daí fica naquela terapia, assim, como foi sua semana? Como foi sua semana? Como foi? Aí semana que vem, como foi sua semana? Como foi sua semana, né? Então, pô, isso não avança. Isso não avança. E acontece de repente o paciente fazer 6 sessões e ele se frustrar depois da 6ª sessão, assim, falar, pô, eu esperava outra coisa ou não?
É por isso que eu falo assim, depende de profissional para profissional, sabe? Eu não tô me colocando aqui como melhor que ninguém e nem tô me colocando aqui como perfeito, não. Lógico que, com certeza, já teve pessoas que se frustraram, né? Porque o nível de expectativa das pessoas, às vezes, é mais alto do que o que a realidade é dentro do consultório. É o cara que imagina que você vai lá, 1, 2, 3 e resolver o problema, e aí não é assim. Mas eu, graças a Deus, não tenho esse problema, sabe, para te relatar, assim. Já tive pessoas que talvez no final do processo falaram, Davi, putz, cara, eu ainda não tô legal. Eu falo, tá bom, mas aí o que eu faço? Eu estendo. Sim. Entendeu? Eu estendo. Não que eu vou amarrar a pessoa, mas falo, vamos fazer o seguinte, vem a semana que vem aqui que eu quero fazer mais uma técnica e tal. Mas isso é uma questão de metodologia, entendeu? Dentro do meu método eu sigo dessa forma. Mas o que eu penso? Se a função do terapeuta é fazer com que o paciente não precise dele, qualquer coisa fora disso, para mim, tá errado. Se eu ficar fazendo agenda de 1 ano com você, é porque eu não quero que você melhore. Exatamente, entendeu? Isso. Mas essa é uma visão que o Davi tem, entendeu? E eu não tô aqui criticando nem julgando, até porque eu dou aula para psicólogos e eles inserem a hipnose dentro das ferramentas deles, entendeu? E eu tenho muitos alunos, e já tive muitos alunos até psicanalistas, que seguem uma linha tradicional e tal, e tá ótimo, é o jeito deles, funciona para eles, entendeu? Para mim não funciona comigo, porque eu não me adapto muito com essa psicanálise tradicional, de livre associação de ideias e tal. O Davi, entendeu? Sim. O Davi. Não quer dizer que não funcione. Tem uma doença da modinha aqui, que eu tenho bastante ressalva, mas enfim, acho que 90% das pessoas estão sendo diagnosticadas, saindo do analista com essa pecha nova de TDAH. Muitos casos até eu fico frustrado porque existe essa doença, mas todo mundo tá com isso agora. Uma pessoa que tem preguiça de fazer alguma coisa que não lhe convém, diz, o analista vai lá e diz, não, você tem TDAH porque isso aqui você não tem. Mas quando você gosta de uma coisa, que nem a questão que o Vitor falou, se der uma lição de casa para tua filha, ela não vai fazer, ela tem TDAH, e se der chocolate, ela vai comer tudo, e aí o tal do hiperfoco, né? Então, é esquisito. Mas vocês tratam, a hipnose trata a TDAH? A hipnose ela entra como uma ferramenta que pode auxiliar, como eu falei, absolutamente tudo, entendeu? Eu nem digo que, apesar de eu sou hipnoterapeuta e tal, mas eu nem coloco o meu trabalho como um tratamento, entendeu? Porque o que eu penso? Eu não estou lidando com doente, né? Eu não sou médico. Não estou lidando com doente, eu estou lidando com pessoas que querem melhorar. Bom, eu tenho ferramenta para ajudar você a melhorar. Isso, porque TDAH é essencialmente psicológico. Agora sim, o TDAH ele pode envolver a fisiologia, né? A neurofisiologia, e daí assim é o psiquiatra, é o neurologista que vai conduzir. É o psicólogo com exercícios de atenção, de foco, né, de hiperatividade, disso e aquilo para diminuir, é um trabalho um pouco mais longo, entendeu? Agora, se é estritamente emocional, a hipnose ela pode ajudar, entendeu? Agora, se houver, assim como quando alguém me procura, por exemplo, para impotência sexual, qual que é a primeira coisa que eu vou falar para a pessoa? Já foi neurologista? Já fez todos os testes? Porque se for fisiológico, a hipnose não vai te ajudar. Pensei que você ia pedir a foto da mulher dele. Tá ferrado, irmão. Não vai adiantar. Né? Mas já foi neurologista, já fez todos os testes, já fez todos os exames, não tem nada fisiológico. Então pode ser estritamente psicossomático, vamos trabalhar isso, pode ser uma ansiedade, pode ser um trauma que você teve na primeira relação, ou a ansiedade porque você teve lá, se frustrou uma vez porque não deu certo, e isso começou a pegar, enfim. É bem recorrente isso? Eu achei interessante. É bem recorrente. Depois ele deixa o contato ali. Ficou meio chato procurar ele. Não fala nada, mas enfim...
Né? Você já, não sei se você já assistiu o filme Amor e Morte, né? Que é... Como é que é o nome daquela atriz? Elizabeth Olsen. Isso. Ela tem numa parte... Não é um filme, é uma série. Em um episódio, ela... Vou dar um pouco de spoiler, né? Que é baseado em fatos reais. Exatamente. Né? Em um dos episódios é uma pessoa que cometeu um crime, né? E no julgamento, numa sessão de hipnose, eles descobrem que, né, teve uma situação ali que acabou dando um start, que ela agiu daquela maneira e acabou cometendo um crime, né? Então ela acabou que ela foi absolvida porque ela não estava no controle quando ela matou, como a pessoa era uma inimputável, né? Tipo, você já consultou, tratou alguém que durante uma sessão tenha confessado algum crime? Não, coisa? Porque a pessoa fica consciente, gente, sabe? É por isso que eu falo assim, a hipnose, ela é consciente. Então foi uma estratégia da mulher, porque era uma história real. Ela pode ter sido provocada, ou ela pode ter se sentido confortável o suficiente para deixar vir à tona aquela... Né? Vamos pensando que tudo isso é verdade, que isso aqui chegou tal, um café, entendeu? hein? Opa! Um cafezinho o café desses caras é bom pra caramba. Deixa eu passar aqui. Dá um aí. Obrigado. Mais um café? Mais um café? Opa! É bem bom. Maravilha. Pensando que tudo isso é verdade, tá? Vamos lá. Eu não vi esse episódio. Eu vou ver, inclusive. Mas vamos lá. Partindo do ponto que tudo isso é verdade, pode ser que essa pessoa ela tivesse sentido confortável, ou pode ser que ela tenha sido induzida a ficar confortável e relatar alguma coisa, ou essa pessoa pode ter acessado o núcleo de uma memória, e isso veio de uma forma de estresse e ela acabou relatando, entendeu? Agora, a ser, entre aspas, coagido a contar alguma coisa que ela não contaria, isso aí não existe. Já é falecido, mas havia em Curitiba um senhor, Dr. Rui Sampaio. Dr. Rui Sampaio, ele era psicólogo, psiquiatra e perito criminal. E ele era responsável pelo único laboratório de hipnose forense do Brasil, que é do Paraná. Que eu não sei, até onde eu sei, não está mais ativo. Depois do falecimento dele, eu acho que ninguém entrou no lugar. Porque aí que tá, o problema é o seguinte, precisa do cara ser perito criminal, ele precisa dele ter habilidade para isso, precisa ele ser psicólogo, psiquiatra, não sei o que, ele tem um monte de coisa, e é difícil você encontrar alguém para substituir o Dr. Rui Sampaio naquela condição. Por isso que eu imagino que não esteja ativo até hoje. O Dr. Rui Sampaio, ele ajudou a elucidar mais de 800 casos de investigação criminal. Ajudou a elucidar. A hipnose, ela não vai ser utilizada no réu. Ela vai ser utilizada na vítima. Para quê? Para trazer à tona elementos onde a investigação vai comprovar. Então, o Dr. Rui Sampaio ajudou a elucidar vários casos porque ele pegava a vítima e ajudava a vítima a lembrar de algumas coisas com mais clareza, ou de alguns detalhes que não estavam conscientes, e a investigação vai comprovar. E aí sim, como prova, vai servir dentro daquele exatamente, dentro do processo. Mas a hipnose, ela não vai... Não adianta eu pegar e vou lá no réu, no agressor e vou fazer ele confessar, porque primeiro que existe uma coisa dentro do direito que diz que você não pode produzir provas contra você mesmo, entendeu? Então assim, acabou aí, né? Até aí, só aí já acabou, entendeu? E outra que, você está no controle o tempo inteiro, ou seja, você não vai falar nada. Recentemente eu recebi um contato de uma mulher, onde o marido dela tinha pedido para ela entrar em contato porque ele estava desconfiado que ela estava traindo e ele queria ir lá e fazer uma sessão os dois, entendeu? Tipo, digo, na verdade dela, para que ela
confessasse ou não que ela tava. Daí eu, Tipo o soro da verdade, assim. Exatamente, tipo o soro da verdade. Daí eu falei pra ela, eu falei assim, olha, explica pro teu marido que isso, assim, pra ele não cair no conto do vigário com alguém, isso não existe. Você vai falar aquilo que você quiser. A partir daí, cara, quem sou eu pra comprovar alguma coisa, Ela entendeu? agendou a sessão, foi lá e falou, eu não traio mesmo. Não, e o pior, daí ela me passou uma mensagem dizendo que alguém aceitou. Então, assim, mas aceitou para tomar dinheiro. Aceitou para tomar dinheiro. E o que infelizmente, tem muito picareta no mercado. Porque ela, vamos supor, ela não traiu, ela vai confirmar que não traiu. Mas se ela tivesse traído, vai falar que não. Ela ia falar que não. Ou ela vai arriscar, entendeu? E o peso da palavra agora tem. E daí aí o hipnólogo vai dizer, não, olha, pô, isso já tá aí, não traiu. Serviu de nada. Serviu de nada. Uma besteira. Um besterol. Davi, então se o processo ele é todo consciente, a pessoa está consciente, ela sabe o que ela está falando, ela sabe que ela não quer falar e tal, como que acontece, por exemplo, naquele caso que você contou, como que uma pessoa fica presa no transe? Não fica. É história. Isso é besteira, é mito. Mas e os adolescentes que te ligaram do Rio de Janeiro? Por quê? Porque dentro daquele contexto fizeram acreditar naquilo, mas a pessoa não estava. Se você diz assim para mim, tá aí, Davi, o que ia acontecer com aquela menina? Tipo, uma hora ou outra ela ia abrir os olhos. Ia cansar. Ela ia cansar, ou ela ia cansar de brincar, se ela estivesse brincando, ou uma hora ou outra ela ia retomar o controle, né? Porque é uma confusão mental, entendeu? Mas ninguém fica preso exatamente no transe. Uma vez eu ouvi num curso que eu fui fazer, uma besteira, não sei se a gente tem alguns minutos ainda, tem? Assim, essa é uma história legal, em que o professor dizendo, não, porque ele estava conduzindo o processo e a pessoa entrou em transe, e daí ele, talvez por descuido, desligou a audição da pessoa e a pessoa não ouvia ele e não saía do transe, e ele teve que ficar até as 10 horas da manhã no outro dia, quando essa pessoa acordou do transe sozinha. Função autônoma, besteira, nunca vai desligar. Ó, já começa daí a besteira. Você não, como é que eu vou desligar a tua respiração? Você vai morrer? Não existe. Não existe. Você não consegue trancar a respiração e morrer sozinho. Não consegue. Isso é uma coisa fisiológica. Vai chegar uma hora que você vai... Porque o teu corpo não vai deixar, entendeu? Como é que eu vou desligar a tua audição ou tua visão? Isso não existe. Eu posso gerar uma confusão mental. Posso gerar. Se você for muito suscetível, eu posso gerar uma confusão. Agora, vou desligar? Isso não existe. Bom, daí já vem a besteira daí. Mas tem uma história muito interessante. Tem um cara que chama Milton Erickson. Milton Erickson foi o criador, vamos dizer assim, da hipnose. Esse modelo de hipnose moderna segue muito o que Milton criou. Milton Erickson foi um terapeuta americano. E ele desenvolveu uma metodologia diferente do que era passado até na época de Freud e tal, não sei o que envolvia o misticismo, o que eles chamam de mesmerismo, às vezes até, onde é quase passes, chama de passes mesméricos, né? É um negócio quase que espiritual, né? Entendeu? Para colocar em transe. Aí a gente já começa a entender o porquê que Freud não se dá muito bem com o negócio, entendeu? Porque o modelo que ele aprendeu já não estava certo, e outra que ele, né, existem algumas fontes que dizem que ele não era muito bom nisso, por isso que ele abandona da hipnose, né? Mas assim, Milton Erickson desenvolve essa hipnose moderna, mas é muito conversacional, uma hipnose sutil, de sugestões indiretas e tal, não sei o quê. E ele estava conduzindo uma sessão com o senhor. E no final da sessão ele procurou trazer a pessoa, então agora você vai retornando, né, vai abrindo os olhos, e o cara não saía do transe. Fez uma manobra, 2, 3, 4 e nada do cara sair do transe. E aí Milton, brilhante, Milton tinha que ser estudado na faculdade de psicologia, de verdade, porque ele era brilhante, né, a hipnose ericksoniana é algo maravilhoso. E aí Milton, brilhante como eu falei, pega e solta uma assim.
você pode ficar em transe pelo tempo que você quiser. Pelo tempo que for necessário para você. Só lembre-se que eu cobro por hora. E aí o cara abriu os olhos. Entendeu? Ué, porque o que valia mais pra ele, entendeu? Você vê, né, o brilhantismo do cara. Então essa história de que tá preso, né? Você veja, a menina tava presa no transe, não sei o quê, mas quando abriu o Viva Voz e colocou uma pessoa com mais firmeza e retomou o controle e pediu para sair, ela saiu. Ou seja, ela estava consciente. Entendeu? Talvez estivesse muito bom naquele estado em que ela, tipo, ai, cara, nem não quero sair. Ou talvez ela estivesse simplesmente brincando com a molecada. Entendeu? Então, você tá no controle, sim, e essa história de que fica presa no transe não existe. Vamos dizer que o Davi morre no meio da sessão e o cara tá em transe. O que vai acontecer com o cara? Uma hora ou outra, o cara vai abrir o olho. Pode ser que ele olhe e o Davi tá no chão. Você, pô, cara, chame a família pelo menos, né? Sim. Me faça esse favor. Se você tá fazendo terapia comigo e eu morrer no meio da sessão, pelo menos avise a família, entendeu? Ou pode ser que ele durma. E se ele dormir? E se ele migrar do sono terapêutico, como a gente chama, para o sono fisiológico? O que vai acontecer? Nada. Vai acordar. Ou ele acorda, ou eu acordo ele. Se ele não estiver acordando, eu jogo água. E ele acorda, entendeu? Eu vou lá, dou 3 chacoalhadas, ele acorda. É claro, uma besteira. A hipnose ela pode ser só a desculpa perfeita para você se ouvir e me ouvir. Qual que é a maior dificuldade de um terapeuta? Fazer com que o paciente ouça ele. O que a hipnose é? A ferramenta que faz com que ele ouça. Pronto. Por isso que dá certo nas primeiras sessões, porque se todas as pessoas ouvissem o que o psicólogo, o psicanalista, o psiquiatra e atendesse tudo o que eles pedissem desde a primeira sessão, não funcionaria? Então a hipnose ela é a ferramenta que faz com que o cara me ouça. Davi, eu não sei se eu li ou ouvi alguma vez que existem dentistas que usam hipnose no tratamento. Tem? Sim. Tem. Eu já dei aula para vários dentistas, já dei aula inclusive na Associação Brasileira de Odontologia, dentro de um curso, posso falar o nome do profissional? Lógico, Daniel Bonotto, Dr. Daniel Bonotto, maravilhoso, ele dá um curso de especialização em DTM, então para os odontólogos ali que ainda não conhecem, né, busquem essa especialização, acho que ele está dando até acho que na PUC ou na UFPR, não lembro agora. Mas para os odontólogos, a hipnose ela pode ser utilizada tanto para gerar analgesia, então é o que a gente chama de hipnoanalgesia, quanto para você poder estar trabalhando, por exemplo, com fobia de agulha, fobia de dentista, como tem, né? O barulhinho do motor ou não sei o que e tal. Então tudo isso pode ser, a hipnose ela pode servir para dessensibilizar esses estímulos e fazer a pessoa ficar mais confortável, para relaxar o paciente, né, num nível onde ele fique muito tranquilo para fazer um tratamento, como substituição de anestesia, geralmente a anestesia mais leve, né? Mas isso não quer dizer que a hipnose ela não funcione como uma anestesia realmente. Teve um caso de um ou vários, sei lá, de operação a peito aberto na França com hipnose, sem anestesia nenhuma. Peito aberto, sem anestesia nenhuma, só com hipnose. Caramba. Então, assim, funciona? Funciona. Funciona. E claro, assim, por exemplo, para hipnodontia, a hipnose é uma baita de uma ferramenta, vai ajudar o dentista a se comunicar melhor com o paciente, né? O pequenininho ali, faz, não sei o que, coloca a dor num balãozinho, faz a dor sumir, tem tudo isso. Daí você fala, que funciona desse jeito. Eu falo, papai do céu, e não é que funciona desse jeito, é ridículo, mas funciona. Mas funciona, né? Assim, existem técnicas de neurolinguística que é
muito associado com a hipnose, porque a neurolinguística ela foi modelada em algumas pessoas, e uma dessas pessoas foi Milton Erickson, com a hipnose. Então, a neurolinguística envolve o estudo da hipnose também. Existem técnicas de neurolinguística, por exemplo, para você estar associando a dor com uma fruta ou com um objeto, e aí você manipula aquele objeto e, na verdade, você está manipulando a dor. Eu falo nos cursos, cara, eu sou péssimo para trabalhar com dor. Sou péssimo, eu não sou médico. Sou péssimo, eu não sei trabalhar com dor, eu não sei o que está acontecendo no teu corpo. Eu não sou médico. Mas, rapaz, pensa num cara bom de melancia. Olha o tamanho da criança. Eu sou excelente para trabalhar com melancia. Se eu transformar a tua dor numa melancia, eu lido com ela. Eu diminuo, eu fatio. Mas falando em fruta, você pediu pra gente trazer uma maçã e uma cebola aí, né? Opa! Não foi? Você vai te hipnotizar? Não, E trouxeram uma maçã e uma cebola, você não ia fazer um teste? Você quer fazer um teste? Quer hipnotizar ele? Opa! Se ele permitir, fazemos, velho. Fazemos. Temos aqui. Uma maçã e uma cebola, Se então. não der, a gente Clássico. corta. Hã? Se não der certo, a gente corta. Não, vamos lá. Hipnose é permissão, né? Então eu tenho que ter dito a permissão. Perdão, desculpa, deixa eu colocar aqui, dá licença. Vou puxar pra cá. O que vai acontecer aí? Eu vou comer a cebola, tá vendo? Respira fundo. Solta o ar. Respira bem fundo. Relaxa. Vai se concentrando na minha voz. E eu quero que você comece a imaginar algumas coisas, então permita-se imaginar como se os seus olhos estivessem ficando realmente pesados. Imagine que as pálpebras vão ficando tão pesadas, o teu corpo inteiro vai ficando pesado, a tua mão vai ficando pesada, relaxada. Eu vou levantar o teu braço e quando eu soltar, eu quero que ele caia como se fosse um pano molhado. Bem mole, bem solto. Bem mole, bem solto. E quando a tua mão encostar nas tuas pernas, eu quero que você entre em transe bem profundo. 1, 2, 3. Bem profundo agora. Bem profundo. Bem profundo. E agora eu vou te colocar uma cebola na tua mão e você vai comer e vai sentir como se fosse uma maçã e vai sentir como se fosse o gosto de uma maçã. Você vai sentir, vai parecer para você que é realmente uma maçã. Vai ficar inacreditável. Você vai falar assim, não é possível. Isso é uma maçã. Até na tua mão vai parecer uma maçã. E é uma cebola. E é inacreditável. E é uma cebola. Piada, meu. Piada. Foi combinado. Acho que eu ia fazer um negócio desse. Nada, piada. Brincadeira. Mas, ó, eu assim... só falta abrir o olho e pôr a cebola na cebola. Nada. A gente já tinha combinado de fazer isso. Eu não ia fazer um negócio desse aí. Arriscar. Tá boa essa cebola, né? Pô, agora, né? Enfim, já tinha sido combinado, já tinha sido uma brincadeira que a gente tinha organizado. E eu falei no começo eu não ia poder contrariar eu não isso. Sabia, eu não sabia. Mas era contigo o negócio, velho. Era contigo o negócio. Mas assim, o que eles fazem na TV, em alguns casos, né? Assim, isso acontece realmente. Mas claro, tem um preparo antes, né? A pessoa, primeiro que é feito um teste para saber se a pessoa é suscetível, né? Aí é colocada a pessoa em transe, é feito alguns gatilhos e tal, para daí você conseguir. Já fiz algumas vezes isso aí em curso, claro, entendeu? Claro que já fiz. Mas o curso, ele é o ambiente correto para você fazer. Não na rua. O curso são pessoas que estão aprendendo e querem, de repente,
passar pela experiência para comprovar aquilo ou para entender qual que é o funcionamento daquilo na mente do paciente dele ou da pessoa que ele vai fazer. O curso é o ambiente certo, entendeu? Não Agora, é um espetáculo. não é um espetáculo. Isso que foi uma brincadeira realmente, mas não é para fazer isso, não fico estimulando esse tipo de coisa. Davi, eu acho que dava pra gente ficar mais umas 2 horas certeza, aqui, papo cara. Bom, meu, não, a gente vai voltar a falar disso aí, papo porque bom, e o papo tem que voltar bom. pra falar de ayahuasca. Vamos fazer uma de ayahuasca. Eu ia trazer aqui. o meu cunhado. Dá pra tomar no dia que a gente fizer? Não, velho, você é louco. É um ritual. Você não ouviu nada do que ele falou, cara? Vai precisar de 4 banheiros aí. A ayahuasca, ela precisa de uma ritualística, ela precisa do ambiente certo, ela precisa de um preparo todo, energético, entendeu? Quando eu tô falando energético, eu não tô entrando em crença de ninguém, mas precisa de um preparo energético. Vamos supor, Marcos, que é o ateu, vamos supor que você esteja errado. Sim, é bem possível. E que existam realmente energias e tal. Cara, se a pessoa não cuidar disso, ela está expondo você. Então, tudo isso pode ser uma besteira. Mas é melhor pecar pelo excesso, né, do que pela falta. Então, ela tem um preparo todo para ser feito, para ser conduzido. Por isso, um ritual xamânico, um ritual xamânico. O que é o xamanismo? É a ligação com a ancestralidade. Você tem ancestralidade, mesmo sendo ateu, você tem toda a tua família, é a ligação com a ancestralidade. Por que para ateus é muito mais fácil entrar em conexão com o xamanismo, por exemplo? O que é a ligação do xamanismo? Os 4 elementos: terra, ar, água, fogo. Isso você não precisa acreditar, existe. Então a tua conexão com esses elementos é muito maior, né? Você estar em comunhão com a terra, ou o que a gente chama de Pachamama, entendeu? Isso para você é totalmente viável, mesmo sendo ateu, não tem problema nenhum com isso. Por isso que num ritual xamânico, para você se conectar, é muito mais fácil. Porque você não precisa acreditar em algo que não existe. Basta você reverenciar aquilo que você vive. Sim. Entendeu? Por isso que é muito melhor do que um contexto religioso para você, por exemplo. Então, dentro disso que a gente faz, o xamanismo e tal, o meu cunhado, que é o xamã, Calabar Navarro é o nome que ele utiliza como xamã, né? Amilcar César, que é o nome do meu cunhado, de batismo. É ele que conduz. Então é maravilhoso, mas assim, era para ele estar aqui, mas infelizmente eles têm uma academia de xamanismo e hoje ele tinha um trabalho para fazer, ele não pôde, fosse semana que vem, como daria certo, mas hoje ele não pôde estar aqui. Mas quem sabe a gente consegue... Eu vou propor uma diferença, vamos ver se vocês vão. A gente vai fazer essa, mas antes a gente vai consagrar, vamos fazer um ritual e aí a gente vem falar da experiência vocês depois. Vocês vão estar lá junto com a minha família. A gente vai poder compartilhar isso. Vão estar lá junto com a minha família, ele vai se sentir muito mais à vontade porque já conhece vocês, porque ele é bem tímido, entendeu? Não, mas é que então assim, mas ele pra quem não conhece, isso daqui é um bicho de 7 cabeças, cara, né? Pô, eu tô na TV, não sei o quê, entendeu? Então vamos fazer essa? Vamos fazer isso? Bora. Maravilha. Bora, vai ser uma experiência maravilhosa. Davi, pra quem assistiu aí, pros nossos 17 seguidores, como que acha você na rede, se alguém tiver interesse para... Maravilha. Então assim, tá muito fácil, né? Hoje o Instagram, que é a mídia mais acessada e tal, se você entrar lá, @hipnosecuritiba, fica fácil de me achar. Né? Perfeito. E tem o meu pessoal, que é o mais movimentado, porque é o que eu mais movimento, né? Que é o @eu_Davi_Bitterman. Entendeu? Só que como o Davi Bitterman é mais difícil. @hipnosecuritiba. Te acha lá. Entra ali, manda uma mensagem no direct lá que eu respondo. Perfeito. Entendeu? É mais fácil do que eu ficar aí passando aí um monte de coisa. O meu site é Hipnose Curitiba. Se você entrar no meu site, www.hipnosecuritiba.com.br, resolveu também. o site, talvez o site mais antigo de hipnose daqui do Paraná. Entendeu? Isso com certeza, do Paraná. Com certeza. Show de bola. Cara, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, cara. Foi muito legal. Que maravilha. Que delícia de bate-papo, cara. Para você que ficou até o fim aqui no vídeo,
Você curtiu esse papo gostoso aqui com o Davi Bitterman. Vai ter mais vezes, não se preocupe. Mas já deixa o like aí, se inscreve no canal, segue a gente lá nas redes, porque como eu falei lá no início, ajuda pra caramba. Valeu?